O Romeu Júnior perguntou sobre a sua experiência com o Tony Ramos. Que experiência teve? Fui entrevistar o Tony Ramos uma vez, e aí eu tava lá na sala, e aí de repente chegou uma assistente de produção e falou assim: o seu Tony pediu pra te avisar que ele vai te atrasar em meia hora. Você vai esperar por ele pra entrevista? Falei, vou esperar. E esperei. Eu terminei a entrevista chorando. Uma entrevista com Tony Ramos terminou de um jeito que ninguém esperava. No BarbaCast, a jornalista Fábia Oliveira contou um episódio tenso envolvendo Tony Ramos. Ela revelou que ficou esperando para entrevistá-lo e quando o encontro finalmente aconteceu, algo inesperado ocorreu nos bastidores. Fábia terminou a entrevista chorando. O que foi dito ali dentro ainda levanta dúvidas e essa história promete dar o que falar. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos ao corte. 8 anos com o Léo Dias. E o que você pode contar aí dessa história toda de 8 anos com o Léo Dias? Como é que foi conviver com ele? Ele é um cara intenso, né? Sim, mas foi muito legal, foi de muito aprendizado, porque ele é um cara que ele não... Ele me passava as fontes dele, ele não era um cara centralizador, ele deixou a coluna na minha mão muitas vezes, confiava muito em mim pra isso. Então isso, eu consegui aprender muita coisa, né? Uhum. No final já, quando eu já tava... Né, no final desses 8 anos, eu já fechava a coluna sozinha. Ele dava só uma olhada final, às vezes nem dava olhada nenhuma, entendeu? Eu confiava muito no meu trabalho. Então aprendi a fazer, foi muito legal. Foi legal pra ambas as partes. Ele me ajudou e eu ajudei ele. Foi uma troca, né? Sim. E, assim, eu queria saber, assim, por exemplo, qual foi a sua primeira grande fofoca? A sua primeira grande notícia, assim, de gossip que você deu na sua carreira, assim, que talvez tenha feito estalo? Imagino que tenha sido uma construção, obviamente, mas qual foi a primeira que você lembra, assim, que foi mais... Sim, eu digo que o grande furo da minha carreira, e eu acho que eu não vou ter outro, nunca mais, é o irmão da Anitta, que fui eu que descobri. Ah, você que descobriu aquele irmão da Anitta que ninguém sabia? Nem ela, eu acho? Nem ela, o Felipe, fui eu que descobri. Caraca. E aí, esse me marcou, porque esse foi um grande furo, e quando o DNA confirmou que era o irmão dela, ela veio me falar que era o irmão, eu perguntei. Aham. Então, assim, você unir uma família, cara, eu acho que não tem nada... Não, isso é uma fofoca do bem, né? Não, muito do bem, né? Eu fiquei muito feliz. Apesar daquele irmão dela dizer que ia me processar, o pai dela, todo mundo, a vida... Enfim, só a Anitta ficou grata nessa história. O resto, todo mundo queria me matar. Bom, mas... no fim das contas, tá todo mundo se dando muito bem, né? Que bom, né? e é quem importa também, né? E eu fiquei muito Ela e o feliz. irmão dela, né? Óbvio, É. deve ter gostado também. Não, ele quis me processar. O irmão dela, que é Esse, o que você descobriu. Por quê? Porque ele era do exército, porque eu expus a vida dele, porque eu blá, 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 blá. Sabe? Sem paciência, né? Sem Então, beleza. pra Então esse só tipo a de Anitta que importa, né? coisa. Não, e a minha satisfação pessoal, de ter unido uma família. Não, claro, entendeu? claro. Tô Isso, falando pra assim, mim, da opinião dos outros ali ao redor. Então, pra mim foi... Acho que nunca mais eu consigo um outro furo desse. Já apareceu gente dizendo que era filho do Juno, dizendo que era filho... Mas nada se concretizou, né? Uhum. Então, assim, o Danita não era mesmo irmão dela, ela assumiu, a família assumiu. Então, cara, isso pra mim, isso me marcou. Pô, legal essa história, não sabia não. É. E como é que foi? Tipo, você recebeu a informação, foi atrás da Anitta? Conta um pouco mais de detalhes dessa Então, história. eu recebi uma informação que toda família tem um grande segredo e um grande fofoqueiro. Quando eles se juntam, dá bom. Então, uma fofoqueira da família entrou em contato comigo, dizendo que tinha uma pessoa que era irmão da Anitta e tal. E eu comecei muito desconfiado, né? Eu falei, falar até papagaio fala, né? Eu posso falar que eu sou irmã de sei lá quem, do Brad Pelé, Pitt, filha do Pelé. sei lá, de qualquer um, né? E aí eu falei, bom, essa história tá estranha. Aí ele foi me mostrando, eu falei, mas como é que vocês chegaram nisso? Porque a mãe dele, a mãe do Felipe, viu o Mauro Machado, que é o pai da Anitta, no Altas Horas. E aí, pela televisão, falou aquele ali é seu pai. Isso foi assim. E aí a família ficou em choque, né? Como assim? O cara é o pai da Anitta. Então, mas ele é seu pai. E aí liguei pro Mauro, e aí o Mauro foi super grosso, falou que me proibia de dar essa matéria. Eu falei que ele não precisou da autorização dele pra publicar nada. Sim. Desculpa, seu Mauro. Mas eu realmente não preciso, não precisei, dei a matéria assim mesmo. Sim. Se eu souber que é verdade, se eu tiver certeza que é verdade, eu não preciso de autorização de ninguém. Claro, claro. Nem do meu chefe, inclusive, eu preciso de autorização. Porque está nos assistindo. Eu publico depois vejo a merda que dá. Assim que a gente faz. Mas aí como foi quando você falou com a Anitta? Então, a assessora dela era a Monique Senna na época, e aí eu conversei com a Monique. E a Monique falou, Fábio, a gente tá no meio de um clipe e tal, tem que esperar. Eu falei, Era não, antes do Pepe, antes daquela galera? Antes do- Pimenta? não, o Paulo já tinha sido assessor dela, depois ele saiu, entrou a Monique, depois ele voltou. Ah, tá. E nessa época ela tava com a Monique. E aí eu falei, não, eu espero. Eu esperei acho que umas 8 semanas nessa Nossa. que eu fiquei nessa história. Porque eu tinha que ter muita certeza da coisa que eu tava dando. É coisa pesada. Eu tinha que checar qualquer aresta, eu falava, mas e isso aqui? Mas ele pode não ser por isso. Mas e como é que ele nunca falou? Aí eu perguntei ao Mauro se ele conhecia a mãe, que agora eu esqueci o nome, acho que é Clécia, não me lembro o nome com C. Chamei ela no Facebook, aí ela não queria falar.
Aí o Felipe não queria falar, ninguém queria falar. Eu falei, cara, o cara é irmão da Anitta, não quer aparecer. Ele realmente não queria aparecer. Uhum. Ele ficou muito chateado, ele tentou descobrir quem foi que passou, brigou com umas pessoas da família, que não era pra falar. Mas ele até hoje não sabe quem foi. Ele brigou com todo mundo errado. Viu, Felipe? E eu também não vou dizer quem falou. Claro. Então, E eu acho uma besteira essa briga, né? Sim. Porque, cara, foi muito bom pra ele ganhou. A Anitta ganhou uma sobrinha linda, a filha dele é linda, a Letícia. Eles vivem em harmonia. Felipe viaja agora, né? Vai até casar, separou da mulher, vai casar. Pois é, a vida andou, né? Não tinha Andou por que mais ficar rápido, né? Tanta. Mas e a Anitta? mimimi. Aí quando você falou com a Anitta, como foi? Não, ela recebeu super bem e ela ficou super feliz. Quando você Anitta- falou com a Anitta, você já tinha certeza absoluta que ele era irmão dela. É. E aí a Anitta foi falar com o Mauro. E aí o Mauro falou, eu conheço, a gente teve um relacionamento, foi uma coisa rápida. Foi antes de casar, depois, durante? Foi antes de casar, tanto que o Felipe é o mais velho, Uhum. antes dele casar com a mãe da Anitta. Uhum. Mas foi um relacionamento rápido, parece que de um mês. E depois ela casou com outro rapaz. E casou grávida. E aí o filho era do Mauro, mas ela não sabia. Enfim, uma história mais ou menos assim. E aí a Anitta ficou super feliz. Porque a Anitta é muito família. Uhum. Apesar desse jeito dela, sensual, não sei o quê, ela é muito ligada à família. Uhum. E ela ficou muito feliz com mais esse irmão. Foi muito legal. Pô, legal mim pra foi, caramba. pra mim foi... Cara, eu acho que não vou fazer nada nunca mais na minha vida Imagino que tenha sido igual. fantástico, né? Uma vez eu fui na casa da Anitta e conheci o seu Mauro, né? Eu não mandei uma mensagem pra ele, mas enfim. Dizem que é uma pessoa bacana, né? Eu não Ele... conheço. Bom, comigo ele não me conhecia, Comigo mas não comigo foi, ele- mas dizem que é, né? Mas tudo bem, né? É. Tá bom. Então aí a Anitta ficou super feliz, te agradeceu. Me agradeceu, né? me agradeceu no Instagram na época, inclusive. Foi muito legal o estúdio dela. Muito legal. Aí você saiu de 5 pra 500 mil seguidores. Não foi tanto. Mas foi muito legal o reconhecimento Óbvio, da artista, que ser sim. dificílimo, né, hoje em Sim, dia. ainda mais uma história assim que envolve família, envolve um segredo que nem todo mundo ou ninguém quer contar, né? Mas no final das contas deve ter todo mundo ficado ser feliz e agradecido a você, por mais que ninguém fale, né? Porque, enfim, ganhar um irmão assim não foi fruto de traição nem nada. Não, sem Às vezes podia polêmicas. ser, Não, então sem polêmicas. Não foi. E você já deu alguma fofoca que você se arrependeu? Já dei fofoca errada. Já? Já. Você lembra? Pode falar? Então, eu lembro, mas aí quem são as atrizes eu não vou lembrar. Mas era uma história assim, que em plena pandemia tinha uma atriz, a foto de uma atriz sem máscara na pandemia. E não era a atriz. Eu acho que foi Betty Goffman, se não me engano. Eu não lembro quem era a atriz. Uhum. E aí ela veio, super educada, dizendo: essa foto não sou eu não estou nesse lugar, eu estou num sítio, isolada com a minha família, tipo, a pandemia fervendo, ninguém sai na rua, sabe? E eu dei uma errata, sim, porque eu errei. Sem problema nenhum. Se eu errar, problema nenhum admitir o erro. Não, óbvio. Problema nenhum, eu não sou dona da verdade, não sou dona do universo. Apuro muito pra não dar erro, mas posso errar. Sim. Sou humana, carne e osso, igual a todo mundo. Sim. E se eu errar, eu vou pedir desculpa sim, eu vou dar uma errata sim, mas eu tenho que estar errada. Eu não vou dar errata de nota certa, porque feriu o ego do famoso. Aí é um beijo, né? Aí não dá. Um abraço, Né? né? Não dá. Um abraço pro gaiteiro. Chega muita Chega. história assim. E geralmente é real. Geralmente é. Chega coisa de erro médico. Erro médico? Sim. Com famosos e tal? Famosos e tal? Chegou agora, inclusive. É. Mas a assessoria tá negando, eu também não vou dar. Já entendi que não quer falar. É uma coisa Sim. muito invasiva, aquelas coisas que eu falo. Tem coisa que. Até pra fazer fofoca tem que ter limite, porque tem que ser uma coisa divertida. É. Entendeu? A fofoca tem que ser divertida. Não tem que fazer mal pras pessoas. Quem tá lendo, quem tá consumindo, não pode se sentir mal. A gente se sente mal quando a gente vai ao mercado e a gente vê que o litro de óleo tá R$10. A gente vai ao mercado, fica triste quando vê que o arroz tá R$25. Ou você liga e vê o Jornal Nacional, Entendeu? por Vê o exemplo. Jornal Nacional, vê que a gente voltou pro mapa da fome. Então, isso a gente já fica muito... A fofoca tem que vir com leveza. Eu concordo 100% com você e eu penso a mesma coisa pro futebol, por exemplo, né? Eu acho que no futebol, às vezes, durante uma época, assim, se procurava muito, sabe, fofoca. Tanto procuraram que uma vez o Adriano inventou uma festa com anões, cavalos e não sei o que e tal. Só pra nego postar e fizeram uma reportagem enorme. Eu não sei se foi exatamente essa história, mas eles inventaram uma história louca e foi ao ar. E os caras rindo pra caramba de Mas mentira, entendeu? isso tem muito. Tem, né? Tem. Porque o cara também às vezes se irrita com o que sai, né? A Anitta falou que fazia muito isso pra testar as amizades dela. Ela contava uma mentira pra um, uma mentira pra outro. E aí, o que saísse na mídia, ela sabia quem era fofoqueiro, quem era amiga dela e quem não era, entendeu? Quem tinha Ah, contado a mentira.
Fábio, qual foi a fofoca que mais te deu trabalho, assim? O Romeu Júnior perguntou sobre a sua experiência com o Tony Ramos. Que experiência teve? Ah, o Tony Ramos, ele é o cara que ele é... A última entrevista Mais dele... água? Não, tem aqui. A última entrevista que ele me deu, eu terminei a entrevista chorando. Porque ele é um cara que ele é de uma sensibilidade. É mesmo? Ele é o cara da televisão. Não é à toa que ele tá onde ele tá. Igual o Tony Ramos nunca existiu e nunca existirá. Nem tentem. Porque ele é único. Eu fui entrevistar o Tony Ramos uma vez lá no Projac. Eu tava no Extra. Era a capa da Canal Extra. Que é uma revista de domingo do Jornal Extra. E aí eu tava lá na sala. E aí de repente chegou uma assistente de produção e falou assim: o seu Tony pediu pra te avisar que ele vai se atrasar em meia hora. Você vai esperar por ele pra entrevista? Porque ele tá gravando. Falei, vou esperar. E esperei. E foi uma entrevista maravilhosa. O Tony trata todas as pessoas com uma simplicidade absurda, absurda. Que maneiro. Ele uma vez, tem uma história muito boa dele também, que ele pegou um táxi na época pra ir pro Projac. Saiu da casa dele, foi pro Projac, que é longe pra caceta, né? E ele esqueceu o crachá. E aí ele falou com o taxista, vamos voltar que eu esqueci o crachá. E aí o taxista falou pra ele, seu Tony, mas ninguém vai te barrar. Só passar. Não, norma da empresa, tem que passar o crachá. Vamos voltar em casa e eu pego o crachá. Um cara que não dá carteirada pra nada. Um cara que atende a imprensa com respeito. Um cara que nunca você viu o Tony Ramos em confusão. Não se tem notícia de confusão, de polêmica. Vive uma vida monogâmica com a mulher dele, Lidiane, que é outra maravilhosa. Sabe? O Tony Ramos é uma lição de vida, aquele homem. Ele devia ser eterno. Ele é uma lição de vida, esse homem. Eu adoro o Tony Ramos. Sou fã do Tony Ramos. Tem um cara que eu admiro demais, é o Tony Ramos. E ele não é esse tipo de assim, um canal pequeno, não vou falar, só falo com um canal grande. Pô, então, não. Tony, vem. É. Somos parceiros. Parceiros de pelo. Ele só é ruim de falar de vida pessoal. É. Ele não gosta de que entre muito na vida pessoal dele. Porque não tem muito o que falar, né? Um cara que é casado há 30 anos com a mesma mulher, enfim, não tem nem muito o que Tem falar. nem graça. Mas Sim, ele- graça é pros outros, pra Mas ele, ó. ele é uma enciclopédia da TV viva. Ele é sensacional. Ele é um cara humilde, é um cara do bem, cumprimenta todo mundo. Você não sai de uma entrevista com ele da mesma maneira que você entrou. Porque ele te ensina muita coisa. Então, o que achou de tudo que Fábia Oliveira falou sobre Tony Ramos e sua personalidade? Tenho certeza que você achou que seria algo negativo, não é mesmo? Mas, felizmente, nem todo ator é metido e arrogante. Tony Ramos é prova disso. Mas quero saber sua opinião. Comente aqui abaixo. Por fim, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações.